Olá pessoal, vamos dar início à nossa correção sobre volume. A nossa atividade tinha duas questões. A questão 1 pede para a gente calcular o volume de cada um dos itens abaixo. O item A pede para a gente calcular o volume de um paralelepípedo com 3 metros de comprimento, 2 metros de largura e 4 metros de altura. A fórmula do volume do paralelepípedo é V igual A vezes B vezes C. Substituindo, fica V igual 3 vezes 2 vezes 4. Esses são os números que representam o comprimento, largura e altura. V é igual a 3 vezes 2, que é 6. 6 vezes 4, 24. Volume é igual a 24 metros cúbicos. No item B, ele pede para a gente calcular o volume do paralelepípedo com 2 metros de comprimento, 2,2 metros de largura e 3 metros de altura. A gente vai usar a mesma fórmula, que é V igual A vezes B vezes C. Fica o quê? V igual 2 vezes 2,2 vezes 3. Volume vai ser igual 2 vezes 2,2 é 4,4. 4,4 vezes 3 é igual a 13,2. 13,2 metros cúbicos. O item C pede para a gente calcular o volume de um cubo com altura de 5 metros. Mas a gente sabe que para calcular o volume a gente precisa de 3 valores. Mas no item C a gente só tem um. Mas eu sei também que o cubo tem todas as suas medidas com o mesmo valor. Se eu tenho uma altura de 5 metros, o comprimento também vai ser 5 metros e a largura também 5 metros. A fórmula do cubo é V igual A vezes A vezes A. Substituindo pelos valores do cubo, fica V igual a 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 metros cúbicos, porque a unidade de medida que nós estamos usando aqui é o metro. O item D pede para a gente calcular o volume de um cubo que tem 8 centímetros de largura. A gente vai fazer de forma semelhante ao item C. A fórmula do cubo é V igual A vezes A vezes A. Agora, a gente vai substituir pelo valor que a gente tem. Assim como no item anterior, o cubo tem todas as medidas de mesmo valor. Então, se a largura é 8 centímetros, a altura e seu comprimento também vai ser 8 centímetros. Fica assim, V igual 8 vezes 8 vezes 8. 8 vezes 8 é 64, 64 vezes 8, 512. 512 centímetros cúbicos. Por que foi centímetro? Porque a largura desse cubo era de 8 centímetros. A unidade de medida que a gente estava usando era o centímetro. A questão 2 pede para a gente determinar a medida da altura de uma caixa retangular que tem o volume 2.700 centímetros cúbicos, comprimento 25 centímetros e largura de 12 centímetros. A fórmula do volume do paralelepípedo é V igual A vezes B vezes C. Agora, a gente vai substituir essas letrinhas pelos valores da questão. O V, que é o volume, é 2.700. O A é 25, vezes o B, que é 12, vezes X, que é a altura. Repetimos o 2.700 e multiplicamos o 25 por 12, que é 300, e colocamos vezes X. Agora, a gente vai só inverter a posição. Aí fica 300x igual a 2.700. X é igual a 2.700 dividido para 300. X é igual a 9 centímetros. Agora, vocês vão ficar com a aula de hoje, que é sobre razão. O que significa razão na matemática? Razão é a relação que existe entre dois números, ou seja, dois valores de uma mesma grandeza. Ele é expresso geralmente como A para B, A dividido para B ou A sobre B. A razão entre dois números é dada pela sua divisão, como a gente pode ver aqui, obedecendo a ordem na qual eles foram dados.
Tal razão pode ser representada na forma fracionária, como é este caso aqui, decimal, que é o resultado da divisão, e percentual, que é em forma de porcentagem. A gente vai agora considerar algumas situações para poder entender melhor como é que isso funciona. No treino de vôlei, a cada 10 saques, Cláudia acertou 9. Qual a razão entre o número de acertos e a quantidade de saques feitos por Cláudia? Para a gente comparar o número de saques que deram certo com o total de saques de Cláudia, a gente pode usar uma fração. Como é que a gente vai fazer? A gente está vendo, como foi dito no slide anterior, que a gente vai obedecer a mesma sequência em que os dados foram fornecidos. Neste caso, o que está sendo fornecido primeiro? O número de saques que deram certo, que é 9. E depois, o total de saques de Cláudia, que foi 10. Então, como é que a gente faz aqui? Primeiro, colocaremos o número de saques certos, que foi o que apareceu primeiro no nosso problema. E depois, o total de saques, que foi o que apareceu depois. O número de saques foi o quê? 9. E o total de saques foi 10. Então, esse 9 sobre 10, que é uma fração, foi o número obtido após a comparação desses dois valores. E esse número obtido, ele indica o rendimento de Cláudia nos saques, que foi 9 acertos em 10 saques. No segundo exemplo, nós temos: em um concurso, 240 candidatos disputaram 120 vagas. Como a gente pode ver aqui, a quantidade de candidatos foi o dobro da quantidade de vagas. Então, vamos ver a razão entre a quantidade de candidatos para o número de vagas. Agora, a gente vai calcular o quê? A quantidade de vagas por candidato. Como o número de vagas está aparecendo antes de candidatos aqui no nosso problema, a gente vai ter que colocar primeiro a quantidade de vagas, que é 120, e o que aparece depois, quantidade de candidatos, que é 240. Então, fica 120 sobre 240, isso colocado em uma fração. A gente sabe que 120 e 240 podem ser divididos por 120, então vamos dividir tanto o número de cima como o número de baixo por 120. 120 dividido para 120, esse númerozinho de cima, é igual a 1. 240 dividido para 120 é igual a 2. Então, o resultado da razão entre a quantidade de vagas e a quantidade de candidatos é 1 sobre 2. O que isso significa? A gente pode dizer que para cada vaga há 2 candidatos, ou que a razão entre o número de vagas e o número de candidatos é de 1 para 2. Agora, a gente vai fazer o contrário, a gente vai calcular a quantidade de candidatos por vaga. A gente está vendo que a quantidade de candidatos aparece primeiro do que a quantidade de vagas no nosso problema, sendo o contrário da situação anterior. Então, eu sei que a quantidade de candidatos é 240 e que a quantidade de vagas é 120. Então, fica o quê? 240 sobre 120. A gente pode ver que é o contrário do exemplo anterior. De novo, a gente vai simplificar essa fração dividindo por 120, como a gente fez na situação anterior. 240 dividido para 120 é 2, e 120 dividido para 120 é igual a 1. Aqui a gente tem uma fração 2 sobre 1. A gente sabe que toda fração é divisão, então é como se fosse simplesmente 2 aqui. A gente pode dizer, então, que há 2 candidatos para cada vaga. Ou seja, a razão entre o número de candidatos e o número de vagas é de 2 para 1, sendo o contrário disso aqui. Agora, algumas observações importantes com relação a essa grandeza proporcional que é a razão. Nas duas situações apresentadas, a gente comparou 2 números usando uma divisão. Por quê? A gente usou fração, mas toda fração representa uma divisão. O resultado dessa divisão é chamado de razão. É a razão entre os 2 números. O que aparecer depois do sinal de igual como sendo o resultado final é o que nós vamos chamar de razão. Razão entre os números que a gente está utilizando, sendo calculados na ordem em que aparecem no problema, como a gente viu.
Quando apareceu o primeiro candidato, a gente colocou primeiro o candidato, depois a quantidade de vagas. E no outro exemplo foi o contrário, a gente modificou. Os termos de uma razão recebem nomes especiais. O primeiro número chama-se antecedente e o segundo número chama-se consequente. Quando ele está em forma de fração desse jeito aqui, o A é o antecedente, que é o primeiro número que aparece, e o B é o consequente. Mas ele também pode aparecer na forma de divisão, diretamente assim, A dividido para B, onde o A vai ser o antecedente e o B vai ser o consequente. A nossa atividade, gente, vai ser um trabalho valendo nota. Ele tem 8 questões e vai abranger esses conteúdos que nós vimos depois da nossa terceira avaliação. A gente viu ângulos internos e externos, o cálculo dos ângulos, cálculo da área de uma figura plana, cálculo de volume e razão, que é o nosso último assunto, que é o dessa aula de hoje. Dúvidas? Me perguntem, podem mandar mensagem que eu vou estar pronta para ajudar vocês. Tchau, gente, até a nossa próxima aula.